Irmão, você sabia que o nome do Pai, do nosso Criador, que está no céu, ele aparece 6.828 vezes na palavra sagrada? Pois é. E nas Bíblias, lógico, as traduções, no lugar do nome que foi ocultado pelos tradutores na época, não é? Encontramos Deus, Senhor, Javé, Jeová, Yavé, Yehová, Yehoshua, Jesus e Cristos e que mais que se encontra na Bíblia? E Yeshua e vários outros que tem de Bíblias que vocês não conhecem, mas só esses aí já são muitos. E como nós, seres comuns, criaturas, simples criaturas criadas pelo Criador, o Todo-Poderoso, Majestoso, Único, o Supremo, Perfeito, Tremendo, nós temos nome. Imagina se o Pai não teria um nome, não é mesmo? Então, Deus é um título que qualquer outro recebeu. Deus Adonis, Deus Osíris, Deus Horus, Deus, até Satanás recebeu esse título de Deus. Então, Deus não é nome de ninguém. É o mesmo que chamássemos nós de mulher, guria, moça, velha, nova. Entenderam? Então, não adianta dizer... Não adianta dizer que é o mesmo nome, porque nome é nome e ponto. E título é título e não é nome. Então, Senhor não é nome de ninguém. Não existe ninguém com esse nome Senhor, muito menos o nosso Criador. E no hebraico, Senhor é Baal. Então, como o nome do Criador aparece muitas e muitas vezes na Escritura, também nas Bíblias, era bom nós lermos, procurarmos e a cada vez que encontrarmos onde diz Deus, ou Senhor, ou Yahvé, ou Javé, ou Jeová, nós contarmos e conferirmos, porque, mas eu não vou fazer isso, é muita coisa. Aí você não vai poder contestar, não é? Então, não faça. Porém, eu gosto muito de comprovações. Eu gosto muito e eu já fiz e eu já comprovei. Então, assim como o nome do Criador aparece muitas vezes, também aparece a palavra madeiro. A palavra madeiro aparece muitas vezes, que foi onde foi pregado o nosso Salvador, o majestoso, glorioso, glorificado Messias, o nosso Yahshua. Então, mas foi na cruz. A cruz surgiu séculos após a ressurreição. Então, a cruz ela foi paganizada justamente como os nomes, os títulos que foram modificados, criados, apresentados, e também daí um tempo lá apresentaram a cruz e colocaram, fizeram, produziram a imagem do Salvador que ninguém tinha. Eles incutiram nas nossas mentes aquela imagem de braços abertos que faz reverência ao Deus Tammuz, ao Deus Sol do Constantino, que foi o imperador que traduziu a escritura lá nos primórdios, 3 séculos após a ressurreição do nosso Salvador. Então,
ele modificou vários conceitos e definições, e também ele colocou o temperinho dele lá, não é? Então ele, no lugar, ele só esqueceu de mandar retirar todas as palavras madeiro, porque só no Antigo Testamento aparece quase 1000 vezes a palavra madeiro. E ele esqueceu de mandar retirar, então ele mandou colocar a palavra cruz em alguns lugares, e em alguns lugares continuou aparecendo a palavra madeiro, tá? Então, vocês procurem ler, conhecer Bíblias diferentes, e a mais antiga das Bíblias é a Bíblia etíope, que é a da Etiópia, e é onde dizem que está a Arca da Aliança, que desapareceu, e dizem que ninguém sabe onde está. Porém, alguns arqueólogos, pesquisadores, estudiosos já disseram que ela estaria na Etiópia, nas montanhas, guardada por um guardião etíope. E quando chegar a hora que o Criador ordenar, ela será mostrada. E a Arca da Aliança, para quem não sabe, é aquela arca quadrada que os levitas carregavam lá na época de Arão, Moisés. E eles iam de um lado para outro no deserto, se locomoviam, e eles montavam um tabernáculo como se fosse a casa do Criador, e a arca, dentro da arca é guardado a lei que o Criador entregou a Moisés. E agora diz que também está lá o cajado do Arão, que cresceu flor nele depois que o Arão morreu, e também o maná. Sabem o que é o maná, não é? O maná é aquele que caía do céu no deserto, que alimentou o povo, a igreja do Criador, por 40 anos. Então, é uma porção de maná que ficou guardada lá. E ninguém pode abrir a arca senão o autorizado do Pai, do Criador. Porque na época do Arão e do Moisés, que os levitas carregavam a arca à frente do povo, que era o símbolo da presença do Criador, só quem podia abrir era o sumo sacerdote. E se alguém o fizesse, como aconteceu, não é? Que está lá no livro da Bíblia, eles foram lá, não creram, e abriram e olharam para dentro e morreram. Então, quem abrir a arca, se não for o autorizado, morrerá. Assim diz a palavra do Yahweh dos exércitos, para quem crê e segue. Então, como o versículo que eu falei para vocês no outro vídeo do livro de Lucas 20:21, que diz: quando virem Jerusalém rodeada de exércitos, vocês saberão que a devastação está próxima, sua devastação. Então,
Este versículo, ele fala sobre a perspectiva de Yerushalayim, Jerusalém, sendo cercada por exércitos novamente após o período da falsa paz, período curto, 1290 dias, ou seja, 3 anos e meio, indicando um momento de grande aflição e desolação. Então, para quem não crê, não tem nada a ser dito. Para quem crê, orai e vigiai. Tá? Aleluia, irmãos.